Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos aqui num mini front. Mas antes da gente falar da tendência da arroba de curto prazo, que é justamente o que a gente costuma abordar no mini front, relatar algo interessante para vocês. Essa semana eu passei no conteúdo prêmio, que são algumas publicações específicas para os assinantes, geralmente vão pelo WhatsApp, né? Duas estratégias sobre o mercado de reposição. E muita gente me retornou alguns com pontos positivos e negativos de cada uma das duas estratégias, sugerindo mais estratégias, relatando as experiências de quem está enfrentando esse mercado de reposição. Achei tão bacana, eu separei as melhores respostas na minha ótica e vou discutir elas uma a uma, provavelmente fazendo um podcast para os assinantes na próxima semana. Beleza, moçada? Bom, vamos falar do curto prazo da arroba, que é o nosso objetivo aqui. A gente faz isso em nome de Asbram, né, que é a associação nossa que reúne 80% da indústria de suplementação mineral do Brasil, e Alflex, com tecnologia de identificação animal que nos permite ver, mas principalmente enxergar os números da fazenda. Você tem números quantitativos, tá certo? E com identificação animal você passa também a ter números qualitativos para poder fazer um diagnóstico correto do que está acontecendo na sua fazenda, seja de cria, recria ou engorda. Dito isto, vamos revisar alguns números da arroba. Faz 3 meses exatamente que a arroba vem numa rota de aquecimento. Das últimas 15 semanas que nós vivemos, em 14 delas houve de fato variação positiva de preço. Apenas em uma deu uma engasopadinha. Nós estamos na 7ª semana seguida de alta da arroba. Isso tudo nos dados da Scott Consultoria, proporcionalizados pelos volumes de abate do IBGE de cada estado, que é o que a gente chama aqui no front de arroba Brasil, ou seja, são dados da Scott Consultoria e do IBGE adaptados por nós. É uma metodologia própria, semanalmente nós fazemos esse estudo e a gente percebe que nós estamos no maior preço do nosso histórico, tá certo? E além disso, olhando o nosso retrovisor, esse preço é mais ou menos R$ 222 por arroba do boi gordo a prazo e livre. Né? Lembrando que, obviamente, tem estados abaixo e estados acima disso. Né? Na média, Brasil, ponderando os preços da Scott Consultoria das principais praças pelo volume de abate de cada uma dessas praças. Muito bem. Nós, olhando o retrovisor desse nosso levantamento, né, que é a média Brasil, que a gente chama aqui do front, nós observamos pernadas de alta máximas de 13 até 17 semanas. Como nós estamos na 7ª, o nosso passado recente mostra que há sim possibilidade dessa pernada de alta continuar. Nós tivemos na última sexta-feira, o famoso ontem, já que esse vídeo está sendo gravado no dia 29 de agosto, no sábado. A semana encerrando com o indicador Exalc B3 de R$ 236,65, que foi o recorde nominal e histórico, quebrando, por 2 vezes nós fizemos isso essa semana, aquele recorde que vinha desde novembro de 2019. Então esse é o maior preço do levantamento mais falado, a baliza de preço do Brasil, que é o indicador Exalc B3. Nós vimos, até em consequência disso, para falar a verdade, desde meados da semana, até avisei isso aos assinantes através de um outro conteúdo prêmio, se não me engano na terça, que o ágio iria voltar, estaria voltando à curva da bolsa. Ou seja, o que eu quero dizer? Desde a pandemia isso não existia. Os contratos futuros dos meses a vencer estavam iguais ou menores do que, igual ou menor do que os valores do mercado físico. O que a gente observa hoje, enquanto a Jade está reclamando que o milho está acabando, né? A gente observa que os valores do mercado futuro dos próximos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, já se posicionam de novo com ágio, ou seja, acima do mercado físico, restabelecendo uma ordem natural das coisas que não ocorria desde o início da pandemia. Bacana a gente observar que essas informações chegam sempre num oferecimento muito bom por parte de MSD, Vmax, Nutron Cargill, UPL Pronutiva, Cicobi Cred Goiás e Boitel da Agropecuária Grande Lago de Jussara. Moçada, vamos aqui observar mais uma coisinha
bem bacana aqui, antes que eu me perca com a minha colinha. Pensa bem, boi gordo, bezerro, garrote, boi magro, milho, grão, soja farelo, algodão farelo, polpa cítrica, etc, etc, dólar, tudo isso bateu máxima. Tudo isso tem nível recorde nos últimos meses, nas últimas semanas, nas últimas quinzenas. O único que não está é o atacado da carne. Volume de exportação, podemos falar também de exportação. O único que não está é o atacado. O atacado, nós estamos mais ou menos 50 centavos abaixo do valor que estávamos em novembro de 2019 no recorde anterior, tá certo? Se o atacado resolver fazer como praticamente todos os demais produtos da cadeia pecuária, se o atacado resolver bater esse valor, ele precisa subir pelo menos 50 centavos por quilo de carcaça casada com osso nos dados do CPEA. Muito bem, se isso ocorrer, e eu acredito que isso realmente possa ocorrer, nós temos um potencial de acréscimo de R$ 7,50 por arroba, mantendo a margem da indústria. Então veja bem, se a indústria vendeu atacado com osso 50 centavos por quilo acima do que vende hoje, que é mais ou menos 15,70, se ela passar a vender por 16,20 ou mais, ela consegue pagar para os produtores R$ 7,50 por arroba a mais, mantendo a sua margem, sem abrir mão de margem. Em outras palavras, esse nosso indicador de 236,65, ele vai com folga passar dos 240. Os preços do mercado físico na máxima, que hoje estão em São Paulo entre 235 e 240, adicionando mais R$ 7,00, a gente vai orbitar entre 245 e 250, que é a máxima de preços que nós colocamos como mais provável para 2020. Lógico que para tudo isso ocorrer, a gente precisa continuar com um dreno muito forte de exportação. Um passarinho azul me contou que isso pode acontecer num futuro próximo, tá certo? Tem um monte de passarinho passando por aqui, um deles me contou isso. A gente precisa continuar com esse dreno de exportação e a gente precisa continuar com a oferta curta. Se isso acontecer, acredito sim que a gente possa chegar nos 245 a 250, que é o limite, que é o teto que nós colocamos como, ainda que possível, né, seria o teto para 2020. Olhando aqui na minha colinha, o que eu quero dizer é o seguinte: os 245 a 250 de sonho, cada vez mais ele está muito próximo de se tornar realidade, né? Mesmo porque em praças do Nordeste ele já está no retrovisor faz tempo. Mas a minha melhor recomendação para a gente terminar aqui, lembrar novamente da Alflex, da Asbram de passagem, mas a minha melhor recomendação é o seguinte: esqueça o sonho, esqueça esse momento mágico, proteja-se, proteja a sua margem, proteja seu preço. Ainda que o céu de brigadeiro tem tudo para continuar no nosso futuro de curto prazo, nós não dominamos o futuro. Uma canetada do setor de exportação muda muito o cenário. Portanto, das duas, uma coisa que você pode fazer hoje, eu sempre recomendo a casadinha, né, do termo com uma call. Não faz sentido o mercado no nível que está você querer comprar call. Então, se você fizer um termo, porque você vê uma boa margem, minha melhor sugestão é entre no mercado futuro, se protegendo do risco que você passa a ter, que é o boi continuar a subir e você não participar da festa, principalmente se você ainda não repôs antes de vender. Segunda opção, você compra uma put e vai para o mercado spot negociar seus animais. Acho que essas duas saídas para você garantir margem nesse momento são as minhas melhores recomendações. Diferentemente do que eu sempre faço, eu fiz muito esse ano, estou carregado de call. Não faz sentido nesse momento você comprar call com o mercado no nível em que ele já se encontra. Gente, é isso. Nós demos o recadinho aqui de todos os nossos patrocinadores, das nossas empresas parceiras. Agradeço a sua atenção, agradeço a sua audiência, a sua paciência. Lembrando a vocês do gerente de pasto, é muito importante você manejar pasto com eficiência e trabalhar com lotação razoável, mantendo o ganho, mas explorar o que você tem de condição na seca para que você possa fazer uma curva anual bem estruturada dentro da sua propriedade. Para isso, recomendação é as ferramentas do gerente de pasto. E por fim, Hospital de Amor. Doe R$1 por cabeça batida. Isso não esvazia seu bolso, mas enche o coração
de fé e esperança e chance de cura de alguém que está muito precisando por questão de saúde. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. Vamos ficar aqui com esse fim de tarde maravilhoso. Ali a Jade, cuidado, tremia aqui. Se eu mostrar para vocês como é que está sendo gravado esse front, depois a Manuela que está ali vai tirar uma fotinha do making off. Não é nada como o retrovisor de uma moto, um celular, um microfonezinho, a gente faz aqui um improviso para fazer a gravação para você. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana. É um prazer sempre. Até lá!